Amém. Vamos ouvir e compartilhar da preciosa palavra do nosso Deus. É uma alegria que se renova para mim todas as vezes que me coloco aqui diante de vocês, diante de Deus em primeiro lugar, para poder compartilhar do que é precioso a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos abram as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 13. Amém? O primeiro livro de Crônicas traz uma narrativa interessante. Podemos assentar, irmão? Nós vamos ler salteadamente vários textos. Anotem, pegue aí um pedaço de papel. Eu creio sinceramente que o Senhor vai falar novamente ao seu coração nessa noite. Ouvi amém? Não? Pensando em tudo que será dito hoje, nós vamos ver que líderes, por mais espirituais que sejam, eles também erram. Segunda coisa que vamos ver hoje é que o que é bom nem sempre é correto praticar diante de Deus. O que nos parece bom nem sempre é correto praticar diante de Deus. E por fim, nós vamos ver que nós não podemos desprezar ou rejeitar a autoridade de Deus. Amém? Nas narrativas aí de primeiras Crônicas, no capítulo 13, fala de um episódio interessante que viveu Davi. Nós falamos sobre identidade, e Davi foi um elemento muito importante na exposição que fizemos a respeito de identidade espiritual ou de identidade cristã. Davi, Daniel e tantos outros homens de Deus nos serve como modelo, e que nos faz perceber a identidade desses homens com Deus e também forjar a nossa de acordo com a palavra da revelação de Deus. Mas falando sobre identidade ainda, eu me deparei com esse texto que fala sobre Davi no auge da sua carreira. Aquele Davi que combateu Golias, que enfrentou Golias, que derrubou Golias, era um pastor de ovelhas, um menino ainda. Aquele Davi que enfrentou um urso, que enfrentou um leão, ainda era um pastor de ovelhas, ainda era um menino na casa de seu pai. Agora, nós vamos falar de um Davi que era rei, que governava, que era a maior autoridade em Israel. Nós vamos falar de Davi reinando, no auge da sua vida como rei. Davi comete um erro, e esse texto fala de um erro cometido por Davi, um erro bem intencionado, um erro mal orientado, mas não deixou de ser um erro. Então nem sempre aquilo que nós fazemos, ainda que com boa intenção, é certo diante de Deus. E nós vamos hoje renovar a nossa visão, que as coisas de Deus devem ser feitas à maneira de Deus. Nós devemos, ainda que nós tenhamos a intenção de agradar a Deus, nós devemos agradar a Deus de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a direção de Deus. Nós somos incompetentes para fazer a vontade de Deus sem Deus. Nós somos incompetentes para fazer a vontade de Deus sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. Nós devemos aprender com a palavra de Deus esse ensinamento que é tão importante para as nossas vidas e para a nossa boa comunhão com Deus. Amém? Então vamos lá. Eu vou começar discorrendo a história e vou citar o capítulo, a leitura, vou citar outros textos para vocês entenderem bem, mas eu vou ler os versículos para que vocês entendam. Bom, em 1 de Crônicas, no capítulo 3, verso 8, a narrativa fala de uma festa. Davi fez uma festa, uma festa de louvor, de adoração. A descrição que está aí diz assim: então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. E eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpa, liras, pratos, amém? Tudo em cima, tambores, todos os instrumentos estavam presentes ali,
naquele momento de louvor a Deus. Depois de 40 anos que a arca do Senhor estava fora dos termos de Israel, em terra estranha, Davi então reuniu o povo, e logo as narrativas, do versículo 1 a 4, diz que Davi, bem intencionado, reuniu o povo, reuniu primeiro os líderes, os capitães, e ele chamou os capitães de 1000, os capitães de 100, ele reuniu o povo, as autoridades do povo e todo o povo, e colocou diante do povo a sua intenção de trazer para Israel, para Jerusalém, a arca de Deus. A arca de Deus que ficou em terras estranhas durante 40 anos, lá em 1 de Samuel, no capítulo 4, no verso 1 a 11, quem está anotando, nos fala como isso se sucedeu, por uma questão de apostasia, de distanciamento na casa de Eli, o sacerdote, a glória de Deus, Icabode, poucos dias atrás aqui o pregador falou sobre isso, num dia de semana, eu creio, Icabode, foi-se a glória de Deus, a arca de Deus acabou caindo em mãos estrangeiras, em terras estranhas, e Icabode significa foi-se a glória de Deus, foi a expressão que usou e o nome que foi dado ao neto de Eli, depois que ouviu a notícia da sua morte, da morte do pai dessa criança, da derrocada que viveu o exército de Israel frente aos seus inimigos. Então, no momento inglória, no momento de perda, a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel, uma arca da aliança, a aliança com Deus, aquela arca, ela tinha um símbolo, um memorial, e era importante, era um dos elementos do local de adoração, do tabernáculo, onde o povo de Israel adorou a Deus, louvou a Deus, e aquela arca era importante para a vida espiritual da nação de Israel, e Davi sabia disso, e quando assumiu o reinado, ele intencionou da maneira correta, trazer de volta a arca de Deus. Então a intenção de Davi, correta, inteligente como governante, trazer de volta alguém temente a Deus. Davi mostrou-se durante o seu reinado ser um rei temente a Deus, um rei de fato que creu e se colocou nas mãos de Deus, mas começou o seu reinado com um deslize, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, irmãos, eu costumo dizer isso. Se a palavra de Deus, se a Bíblia fosse um livro de história, um livro assim, que não fosse verdadeiro, ela jamais estaria registrando a parte negativa dos homens que andaram com Deus. A Bíblia fala da relação de homens que andaram com Deus desde Adão, e daí vem discorrendo nessa relação, e todos esses homens, Abraão foi o amigo de Deus, foi o homem segundo, na verdade, chamado amigo de Deus, o homem que foi justificado pela fé, viveu à frente do seu tempo. A Bíblia fala dos seus acertos, mas também fala dos seus erros. Então a Bíblia, ela menciona as virtudes, mas menciona também as mazelas, os deslizes desses mesmos homens que andaram com Deus, porque a Bíblia tem a intenção de nos revelar o caráter de Deus, a vontade de Deus, como Deus age, como Deus é, e como o homem deve agir diante de Deus, amém? E Davi aí no auge do seu governo, assumindo então, aclamado, diante dos homens, Davi intentou trazer para os termos de Jerusalém a arca de Deus, e em Jerusalém que a arca deveria estar. Bom, eu queria começar dizendo que, embora a sua intenção, o primeiro tópico da minha mensagem, a gente não deve deixar de perceber o que está claro no texto, que a boa intenção representou um começo errado. Davi começou errado. Ele era o homem ungido por Deus, foi o homem ungido por Samuel, o profeta e sacerdote de Deus, foi o homem separado de Deus para ser o sucessor de Saul. Davi acertou na espera, na sua conduta, até chegar o momento certo, e no momento certo, assumindo o trono, Davi se mostrou precipitado.
no afã de querer fazer o certo, fazer o melhor, ele fez o melhor da maneira dele. E eu quero bem ressaltar isso. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, né, no versículo 17, né, nos diz, a partir do versículo 13, né, e até o 17, nos diz como a arca deveria ser movida. Ela deveria ser conduzida, e nesse texto que eu acabei de apresentar a vocês, ali Deus normatiza como a arca deveria ser, de fato, conduzida. Ela deveria ser conduzida por duas varas e no ombro de dois levitas. Então, deveria a arca ser conduzida no ombro por pessoas consagradas. Nós vemos também no texto em que lá em Números, no capítulo 4, Deus não autoriza ninguém tocar na arca e nem tão somente ver a arca. A arca não poderia ser vista por ninguém que não fosse um levita, que não tivesse devidamente consagrado e não fosse separado para estar e ter proximidade com a arca. A arca simbolizava a presença do Senhor, a santidade do Senhor e a aliança do Senhor. Então, Deus havia instituído nesses textos, em outros textos também, mas os dois principais, como a arca deveria ser tratada, como ela deveria, o povo e a nação, principalmente os sacerdotes, deveriam lidar com a arca. Davi, né, haja vista que a arca ficou 40 anos longe de Israel, e Davi, com saudade da arca, né, ele tentou trazer a arca de volta. Chamou o povo, reuniu os líderes, fez uma grande assembleia, e a maioria votou, aleluia! A maioria concordou que a arca deveria voltar, e eles aproveitaram aquele momento, aquela decisão, e está aí no versículo 8, eles fizeram uma festa de louvor, de adoração, pegaram os instrumentos, dançaram, louvaram o Senhor, e colocaram à frente o seu plano. E daí começou o erro da parte de Davi, que era o líder, amém? Trazer a arca, símbolo da presença e da aliança de Deus, era a coisa correta a fazer, mas estar na presença de Deus é uma decisão acertada, mas estar na presença de Deus de qualquer maneira não é a decisão acertada. Querer a presença de Deus e estar na presença de Deus é boa coisa que nós devemos fazer, mas nós precisamos tomar a decisão acertada, de fato, de nos colocar diante de Deus, conforme os desígnios de Deus, conforme o mandado de Deus, em santidade que convém ao Senhor e convém à casa de Deus. Bom, e Davi, ele deu então início ao seu plano. Interessante que há duas perguntas que surgem aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira, será que existe uma maneira correta, certa de estar na presença de Deus? A Bíblia diz que sim, e a Bíblia nos orienta que, embora Deus seja acessível, embora Deus em Cristo nos deu acesso, há a maneira correta de estar na presença de Deus. A segunda pergunta, será que existe um jeito certo de exaltá-lo, de glorificá-lo, de adorá-lo? Será que toda forma de adoração é aceitável diante de Deus? A resposta também é não. A Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do próprio Deus diz como Deus deve ser adorado. Na verdade, dado a nossa limitação, Deus, por sua graça e amor, nos dá essa orientação, amém? Então vamos ver como Davi começou errado a buscar a presença de Deus. Há pessoas que procuram a fazer coisas certas, procuram aconselhamento. Graças a Deus eu já fui procurado por muita gente diante de decisões difíceis na vida, né? Diante da decisão de casamento, né? de uma profissão,
diante de uma situação até de namoro, né? De estudo e de tantas coisas que implicam o futuro, é inteligente se procurar conselho. É inteligente, né, se colocar. Já fui procurado para dar conselho até quanto à identidade sexual. E é inteligente quando alguém procura orientação para tomar a decisão certa. Amém? Nada errado em procurar se aconselhar. Acho até saudável fazer isso. Ter e encontrar pessoas com quem nós podemos compartilhar questões tão importantes para a nossa vida. Melhor buscar aconselhamento do que tomar as decisões erradas. Amém? Mas o que nós não podemos e devemos fazer é tirar do nosso radar o que é principal, que é a palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum aconselhador substitui a orientação da palavra de Deus. Nenhum conselho que não advém de Deus, da palavra de Deus, será bom o suficiente, ou ninguém será bom o suficiente para aconselhar ninguém a respeito. O Espírito Santo, que habita no crente, né, que conduz o crente, ele faz usar a palavra de Deus. Ele é o nosso guia, mas nos guia conforme a revelação da palavra de Deus. Nem o Espírito de Deus age aleatoriamente na nossa vida. O próprio Espírito de Deus se submete à palavra revelada para nos conduzir junto ao propósito de Deus. Tem um povo aí que diz: eu senti de Deus, Deus falou comigo. Se Deus falou e sentiu o que a palavra de Deus não diz, não foi Deus que sentiu, e nem tampouco o Espírito Santo. Se alguém te aconselhou, né, fora do que diz a palavra de Deus, esse aconselhamento não vem de Deus. Bom, e graças a Deus, como pastor e educador, eu posso, pela palavra de Deus, direcionar pessoas, dizendo a elas o que elas devem fazer segundo a palavra de Deus. Eu, em particular, irmão, eu nunca digo às pessoas o que elas têm que fazer. Eu nunca dou a resposta pronta, mas na verdade eu sempre remeto as pessoas à palavra de Deus, porque toda a nossa decisão, ela deve ser feita em fé. Toda a nossa decisão deve ser em submissão a Deus, à autoridade da palavra de Deus, e não à opinião de pessoas. Se nós, pessoalmente, que envolve o nosso futuro e vida, não somos suficientes para opinar quanto a Ele, imagina, né, outra pessoa querer direcionar a vida de pessoas, senão o próprio Deus. Então vamos ouvir a Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá em Cristo Jesus. É uma oportunidade que a espiritualidade cristã nos dá de ouvir a voz de Deus, de andar em comunhão com o Espírito de Deus, de ouvir a Deus pela sua palavra, de ouvir Deus através do aconselhamento, né, e da vida e da comunhão das pessoas. Não tem por que andar sozinho, não tem por que tomar decisões sem a orientação de Deus. Amém? A palavra de Deus, toda a nossa direção, toda a nossa orientação ou decisão, como cristãos que somos, deve ser dirigida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Amém? Davi sabia qual era a vontade de Deus. Até aqui nós encontramos um jovem, né, alguém que se pautava pela palavra de Deus. Davi tomou muitas decisões até então na vida dele, principalmente depois que foi ungido rei. Ninguém sabia da sua unção senão a sua família. A sua família, a sua casa, o seu pai e os seus irmãos foram testemunha do mandado de Deus através do profeta em ungir Davi, rei de Israel. E Davi se conduziu com submissão, com obediência, esperou o tempo certo e finalmente Davi assumiu o reinado de Israel. Mas nesse momento, no afã de fazer o melhor, Davi acabou cometendo esse erro. Ele foi precipitado em fazer até aquilo que ele deveria fazer, mas ele só descuidou de fazer o que deveria ser feito da maneira certa a fazer. Presta atenção que esse princípio é tão importante na nossa vida. Você tem direito à felicidade, você tem direito ao melhor, mas tudo tem o seu tempo e a maneira correta de se fazer.
E se você deixar Deus te guiar, Deus está à frente, Deus te conduzir no tempo de Deus e da maneira de Deus, todas as coisas serão feitas para o seu proveito, para a sua vida, para o seu bem. A glória de Deus e glorificar a Deus significa, de fato, o melhor que nós podemos fazer com a nossa existência, com a nossa vida, com o nosso presente, com o nosso futuro, com o nosso recurso, com tudo que nós podemos fazer, devemos fazer sobre a orientação de Deus. Davi sabia como ele deveria fazer, mas ele estava determinado a fazer. Ele queria queria que a presença de Deus viesse junto com a arca. Ele queria que eu como pastor, desejo que essa igreja viva um pleno avivamento. Mas avivamento, ela é resultado do homem buscar a Deus, de uma volta do homem para Deus. Avivamento acontece quando o homem se volta para a autoridade da palavra de Deus e para a submissão à palavra de Deus. O avivamento não é questão de emoção, não é questão de barulho, não é questão da nossa vontade. Na verdade, o avivamento resulta quando nós dobramos os nossos joelhos com sinceridade, invocamos o senhorio, a direção do Senhor, e às vezes com muito arrependimento, por nós tentarmos fazer as coisas certas da maneira errada. É bom querer um avivamento, é bom desejar um avivamento, mas o avivamento, de fato, ele genuíno acontece quando nós nos colocamos na presença de Deus. Amém? Bom, Davi era uma pessoa importante, tinha visibilidade. Davi estava no auge da sua vida como rei. Ele era aclamado, visto. Davi fez a coisa certa, reuniu, ouviu as pessoas que estavam sob a direção dele. O primeiro escalão do seu comando foi ouvido. Davi ouviu o povo, e todo o povo queria a presença de Deus, só descuidou que a presença de Deus é da maneira de Deus. Amém ou não? Amém? Então você pode pensar que quase tudo você fez correto, mas você deve cuidar em fazer tudo correto. Quase tudo não é tudo. Nós devemos fazer tudo que Deus nos mandou, e fazer tudo que Deus nos mandou da maneira correta. No versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 13 de 1, nós vemos aí como Davi fez, reuniu lá, fez uma assembleia, juntou as pessoas, e foi muito bom. O povo deu o seu apoio. Que governo bom é esse, né? Imagine quando o governo, um líder, tem o apoio do seu povo. Os liderados estão em concordância com ele. Davi vivia bem, mas não era suficiente. Davi deveria buscar ao Senhor. Davi ele deveria fazer o que ele fez com o Senhor. Ele, de fato, a gente percebe que ele na voz do povo, no que tudo que estava acontecendo, ele talvez se enganou, se deixou iludir que aquilo vinha do Senhor. Mas o que vem do Senhor está no livro do Senhor, está na lei do Senhor. O que vem do Senhor nem sempre está na voz das pessoas que concordam conosco. Nem sempre o que vem do Senhor está na opinião das pessoas mais perto de nós. O que vem do Senhor está no livro do Senhor. E a gente não pode pensar que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não funciona assim. Amém? Eu tenho visto muitos líderes negociando princípios. Muitas pessoas no afã dos acontecimentos, de uma igreja cheia, de alcançar mais pessoas, abrindo mão daquilo que a palavra de Deus nos ensina, da nossa postura cristã, da nossa conduta cristã, do nosso cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, com aquilo que Deus nos entregou e nos confiou, porque tudo que temos é do Senhor e nós devemos devolver a Ele, e como mordomos devemos cuidar e estar dispostos a colocar à disposição dEle. Tudo vem dEle, porque tudo é dEle. Bom, nós não podemos então pessoalmente negociar princípio algum da palavra de Deus. Não estamos autorizados, ainda que com boa intenção, negociar aquilo que não é negociável da parte de Deus. Amém? Se a igreja está alegre, graças a Deus,
mas ela deve estar alegre fazendo a vontade de Deus. A igreja se alegra, né, na presunção de agradar a Deus, e vai se alegrar muito mais ainda se ela fizer a vontade de Deus de acordo com a vontade de Deus. Essa alegria não será permanente. Se nós nos alegramos com a oportunidade, com a honra, com a expectativa, né, de estar inserido num projeto de Deus, imagina quando nós nos tornamos a mão de Deus, o braço de Deus, a voz de Deus, o parceiro de Deus, para que esse projeto de Deus possa se consumir, amém? Davi errou, porque começou buscando, né, na opinião de pessoas, e não na orientação de Deus, na voz de Deus. Nós devemos começar com Deus. Repita comigo: eu devo começar com Deus, porque tudo começa nele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, amém? Não é esse o texto? Escrevendo aos Colossenses, eu gosto desse texto, né? Paulo diz que ele, Jesus Cristo, é o cabeça, ele tem a preeminência. Deus deu a ele a preeminência de todas as coisas. Ele é o princípio, é o primogênito de todas as coisas. Então, da criação, ele é o princípio. E se Deus deu a Cristo o primeiro lugar, imagina o lugar que nós devemos dar, amém? Então faça do Senhor o primeiro na sua vida. Para qualquer decisão que você venha tomar, consulte ao Senhor, coloque o Senhor à frente, faça aquilo que Deus colocou no seu coração, mas faça com Ele, faça de acordo com a vontade dEle, faça sobre a direção dEle, faça, né, visando a glória dEle, amém? Para poder buscar a face de Deus, nós devemos consultar a palavra de Deus. É a palavra dele que nos diz como nós devemos buscá-lo. É a palavra de Deus que nos diz como nós devemos cultuá-lo. É a palavra de Deus que nos diz que é um erro tentar agradar a Deus sem o próprio Deus. Amém? Bom, então, nesse primeiro momento nós vimos, né, como Davi teve um começo errado, apesar de ser o homem certo, apesar de ter sido ungido rei, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter tido, né, já no seu currículo várias experiências com Deus, mas mesmo assim ele cometeu um erro, e quando ele tinha a intenção de fazer a vontade de Deus. O segundo tópico nos mostra duas decisões erradas. A primeira decisão errada é quando nós assumimos, né, as coisas ou a nossa vida do nosso jeito. Alguém diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca disse isso aqui? Nós temos essa tendência do autogoverno. Nós temos essa tendência, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 minuto. Nós nem sabemos se vamos amanhecer. Nós não sabemos, né, quanto tempo nós vamos viver e se vamos viver. Nós não sabemos se o dia amanhã será bom ou ruim. Há um filósofo que convive conosco, que ele diz que, né, não há nada que esteja bom que não possa piorar. E não há nada que esteja ruim que não possa melhorar. Ou seja, ele quer dizer que o futuro é incerto e é desconhecido. Até para nós que cremos na soberania de Deus, sabemos que daqui a 1 minuto o Senhor estará conosco, daqui a 10 minutos o Senhor continuará conosco, na manhã nós vamos dormir e amanhecer e o Senhor vai continuar conosco, daqui a 10 anos, no nosso futuro, o Senhor vai estar conosco. Agora, como nós estaremos com o Senhor? Daqui a 10 minutos, nós estaremos pensando e fazendo o que é a vontade de Deus? Daqui a 10 horas, no amanhecer, amanhã o nosso dia, né, irá discorrer sobre a direção de Deus e sobre a soberana vontade dEle. Eu sei que intencionalmente, todos nós temos que seja assim, mas isso depende, né, da nossa obediência, da nossa submissão a Ele, de como nós reagimos diante das circunstâncias, diante dos acontecimentos, diante dos testes e das provações que vamos passar amanhã. Nós vamos ter vitória amanhã, amém? Mas seremos provados também. E para nós vencermos,
nós precisamos do Senhor. Precisamos, Tiago diz, que nós não devemos dizer que vamos fazer isso ou aquilo, mas nós devemos dizer, se Deus quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Quem é que não leu ainda isso? Então nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem o melhor para a nossa vida. Ele não é mandão, Ele é amoroso, Ele cuida e quer cuidar das nossas vidas. Então, o primeiro erro, quando tomamos decisões, é que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus. Penso que um bom aprendizado para hoje é não tentar fazer as coisas sozinho e não tentar fazer as coisas do nosso jeito. Por melhor que a gente saiba o que queremos fazer, por melhor que nós entendamos que estamos preparados para fazer, nós devemos esperar. O próprio exemplo de Davi, eu não preciso ir a outro personagem bíblico e usar como ilustração a própria vida de Davi. Davi é alguém, naquele momento, ele se descuidou de algo que ele sabia que era importante. Ele abriu mão da armadura de Saul, mas ele não abriu mão da presença de Deus. Ele não abriu mão da sua fé e da certeza que ele foi ungido rei de Israel, e ele não deveria deixar aquela situação que estava se apresentando na ameaça que o gigante estava fazendo daquele jeito. Ele tomou a decisão certa e agiu da maneira certa, confiando em Deus. No versículo 7, do capítulo 13, aí de Crônicas, a gente vê o seguinte: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Olha só como Davi foi legal. Ele pegou um carro novo, 0 quilômetro, e carro de boi naquela época era algo assim, de primeira linha. Não era assim, não era todo mundo que tinha um carro de boi, não era todo mundo que tinha um boi forte para empurrar o carro, era algo assim importante. E ele separou um carro de boi, está aqui o texto, um carro novo, 0 quilômetro, ninguém usou. Ele preparou o melhor para conduzir a arca, Ele colocou a arca, não foi puxada por burro, que eram os animais usados naquela época. A arca foi puxada por um símbolo de força, de robustez. Ele colocou para puxar essa arca bois. Ele fez o melhor, mas não fez da maneira de Deus. Na intenção de trazer a arca, ele preparou para conduzir a arca o melhor, mas não era o melhor. A arca deveria ser conduzida da maneira determinada por Deus. Olha como nosso Deus é, irmãos. E nós precisamos aprender. Nem sempre aquilo que nós pensamos ser o melhor é o que Deus quer, é o que Deus mandou, é da maneira como Deus mandou, irmãos. E eu gostaria, na verdade, de ressaltar isso, para que isso seja estabelecido como um princípio na nossa vida. Nós devemos seguir a direção de Deus, seguir a orientação de Deus, nos submetermos à palavra de Deus e fazermos as coisas certas da maneira certa. E fazer as coisas certas da maneira certa é fazer as coisas da maneira de Deus, amém? Tanto Davi quanto o povo foi zeloso. Eu tenho certeza que Davi, se ele fez lá um pedido de oferta, o povo deu o melhor. O povo ofertou para comprar o melhor, um carro novo. O povo contribuiu. O povo, como Davi, queria a arca de volta. Era uma boa intenção, era uma boa ação de Davi, só não foi de acordo com a vontade de Deus. Cuidado quando você fica ansioso para fazer aquilo que Deus quer, mas não cuida de fazer da maneira como Deus quer. Amém? Isso se aplica a tudo na nossa vida, no casamento. O casamento é uma instituição divina. O casamento, é de Deus e foi celebrado pelo próprio Deus. O casamento é um estado honroso,
mas você deve conduzir o seu casamento da maneira de Deus. Você não deve ficar casado, porque Deus manda casado, e ficar aí vilipendiando o marido e o marido a mulher. Mas a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa. A mulher deve se submeter ao marido. Não é estar junto, é ser uma só carne. Amém? O casamento não é dormir na mesma cama, não é criar os filhos, não é fazer coisas juntos. O casamento é ser uma só carne. Vocês estão aqui? E eu posso falar muitas outras coisas da nossa vida comum, que deixamos de gozar a bênção de Deus, porque queremos conduzir as coisas do nosso jeito. E muita gente, eu falo casamento, que como pastor, muita gente acha que dormir junto, estar casado, estar debaixo do mesmo teto, é estar casado de acordo com a vontade de Deus. O casamento é um estado honroso e um leito sem mácula, é o que a vontade de Deus quer, amém? Então nós devemos seguir a orientação bíblica, e a gente não tem que dar satisfação à sociedade. O nosso compromisso é com Deus. Ele que instituiu o casamento, é Ele que abençoa o casamento, é Ele que abençoa a vida do casal. Agora o casal precisa se conduzir de acordo com a palavra de Deus. Nos nossos negócios, Deus deseja o crescimento, a prosperidade, é algo que agrada a Deus, mas ela vem como resultado da nossa obediência a Deus. Deus não quer nosso negócio, Ele não quer o nosso dinheiro e nem quer ser o nosso sócio. Ele é o dono de tudo, Ele tem tudo que Ele quer está à disposição dEle, mas nós precisamos, para contar com Ele, fazer as coisas de acordo com a vontade dEle. Aquele princípio, que o homem de Deus percebeu quando o povo ia à batalha e perdia a guerra. E logo ele percebeu que eles não poderiam perder a guerra, porque Deus havia liberado a palavra de vitória para a vida daquela nação. Mas ele logo percebeu que havia pecado em Israel. Se ele perdia a guerra, o erro não estava na palavra de Deus. Deus não mudou. O erro estava, na verdade, em algum lugar. E ele logo percebeu que alguém pecou. E ele começou a investigar aonde o pecado estava. E encontrou o pecado. E sanou o pecado. E a vitória foi restabelecida. Amém? Tira o pecado da sua vida, irmão. O pecado é que, na verdade, te isenta e te exime de viver e experimentar a bênção de Deus. Não é a vontade de Deus. Tem crente que é assim, está vivendo em pecado, as coisas de Deus não acontecem, ele fica, Deus é soberano, Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, pastor, Ele sabe porque eu passo isso, Ele sabe. Você é que precisa se arrepender, você é que precisa confessar, você é que precisa deixar, você é que precisa deixar que Deus, na verdade, seja o Senhor da sua vida, e você precisa fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, amém? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, do verso 13 a 15, é específico como Deus mandou que a arca fosse trazida de volta a Jerusalém. Deus então determinou qual era o meio e qual era a forma de trazer a arca, e não a vontade, ou a boa vontade de Davi, mas da maneira dele, amém? Bom, quando eles decidiram colocar a arca no carro novinho, puxada pelos bois, eles desprezaram a vontade de Deus. Eles desprezaram. Quando eu e você, quando nós tomamos as nossas decisões sem a direção e sem a orientação de Deus, nós assumimos o risco. Os bois tropeçaram. O que era impossível aconteceu. Mas eles fizeram isso. A segunda decisão errada que nós vemos aqui é que eles acharam que a boa vontade deles iria suplantar o mandamento de Deus. E nesse erro, quantos de nós incorremos?
Nós sabemos que a nossa boa intenção, a nossa boa vontade, suplanta ou substitui o mandado de Deus. Nós ignoramos a forma como Deus nos mandou fazer e alegamos a nossa boa vontade. Nossa boa ação em fazer a vontade de Deus. E às vezes, muitas das vezes, nós achamos que a nossa boa vontade suplanta ou supera a forma como Deus mandou que nós devemos agir. Lá no versículo 9, aí do capítulo 13, nós lemos o seguinte: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. A boa intenção de Uzá agora, que não tinha nada a ver com a história, ele foi cumprir o que Davi mandou, foi fazer média com o rei, se sentindo um privilegiado de ter sido escolhido para conduzir, a arca de volta. Ele e Aiô estavam ali se achando os capazes, os escolhidos para fazer as coisas da forma do homem e não da forma de Deus. Engraçado que como Uzá e como Aiô, há tantos de nós como crente, estamos orgulhosos de fazer coisas, que Deus não mandou fazer. Nós estamos orgulhosos e nos sentindo privilegiados de estar num processo onde a vontade de Deus é ignorada e a vontade do homem está estabelecida. E Deus não teve Uzá como inocente. Os bois, o carro de boi se moveu, haja vista o tropeço do boi, a arca, na verdade, correu o risco de cair, e Uzá, na boa intenção, estendeu a mão e tocou na arca. O que aconteceu? O texto diz que ele morreu, foi fulminado, pagou com a sua própria vida a precipitação de Davi. Deus não poupou a Uzá, e lógico que a morte de Uzá trouxe uma tristeza para Davi muito grande. Davi não ficou feliz. Davi, na verdade, percebeu o seu erro, e percebeu que o seu erro culminou na morte de um jovem. O seu afã de querer fazer as coisas a sua maneira trouxe consequência para a vida de alguém que era até então inocente, que estava cumprindo simplesmente o mandado dele. Eu quero ratificar a vocês o que está escrito lá em Números, anota aí para vocês lerem depois, no capítulo 4, a partir do versículo 15 ao 20, como Deus trata essa questão, como Deus é específico e determina, como as coisas sagradas, não só a arca, mas aí como a principal elemento, que estava no lugar de adoração, era a arca, como Deus mandou, que fosse observado, haja vista a santidade daquelas coisas. Amém? Na nossa vida, irmãos, nós passamos momentos que os bois tropeçam mesmo. Os nossos recursos, se vão, a nossa força aparente, acaba, o que era seguro se mostra inseguro, e se nós não tivermos sobre a direção e sobre a orientação de Deus, a coisa fica difícil. A falta de fazer a coisa da maneira de Deus pôs em xeque a própria santidade de Deus, e na boa intenção de usar, naquela reação de momento, custou-lhe a sua vida. Uzá, como Davi, desprezou o mandamento de Deus, porque não havia em Israel ninguém que não conhecia o mandamento do Senhor. Não havia ninguém que poderia se dizer inocente quanto àquilo. Na verdade, no afã, no desejo de trazer a arca de volta, visando aquele momento que Israel, feliz, de alegria, euforia, eles desprezaram todo o cuidado de Deus para com as suas coisas.
boa intenção não substitui o mandato de Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 1, acho que o verso 10, Paulo discorre o seguinte: por acaso busco eu a aprovação de pessoas? Se você não leu, leia lá. Paulo, quando foi colocado em xeque a autoridade dele, o trabalho dele, a fidelidade dele ao Senhor e às Escrituras, ele se posicionou dizendo: por acaso procuro eu a aprovação dos homens? E ele discorre lá: quero a aprovação de Deus. E Paulo afirmou que ele estava sob serviço de Deus, estava seguindo a orientação de Deus, ainda que a orientação de Deus naquele momento era diferente daquilo que as pessoas queriam, e da perspectiva daquilo que as pessoas esperavam. Paulo estava sob a direção de Deus, e ele disse que o seu papel não era agradar as pessoas, e sim agradar a Deus, sim servir a Deus. E ele termina a sua fala, acho que no versículo 10, dizendo: porventura não sou eu servo de Cristo? Então nós devemos definir para nós mesmos a quem nós servimos. Diante de coisas tão importantes na nossa vida, nós devemos definir a quem nós servimos. Se nós servimos ao Senhor, temos então que fazê-lo de acordo com a vontade de Deus. O terceiro tópico e o último, nos traz uma lição importante quanto à autoridade de Deus. Nós vivemos uma crise de autoridade no nosso país. Nós vivemos uma crise de autoridade na família. Esses últimos 20, 25 anos, a autoridade tem sido colocada em crise. As instituições, elas foram vilipendiadas. A ideia e o conceito de autoridade hoje já não existe na relação humana, na escola, em casa, no governo. Nós não temos autoridade porque muitas das vezes não temos o exemplo. E nós vivemos uma crise de autoridade. Mas esse texto e esse episódio traz à nossa visão algo importante: a autoridade de Deus na nossa vida. E nós precisamos estar submissos à autoridade de Deus. A palavra submissão é parte da missão. Nós, muitas das vezes, se entende errado a palavra, submissão é parte de uma missão. Estar submisso a Deus não é estar sujeito a Deus. Sujeito é diferente de submisso. Nós devemos ser sujeitos a Deus porque Deus é Deus, mas Deus nos chama a estar submisso a Ele, ter parte naquilo que Ele propõe a realizar, que a Bíblia nos ensina e nos fala do propósito dele. O versículo 10 ao 12 do capítulo 13, nos fala a respeito disso. Davi, arrasado com a morte de Uzá, fez com que a festa acabasse. A arca continuou aonde ela não deveria estar. Mas há uma coisa boa aí: Davi não desistiu da intenção de trazer a arca para Jerusalém. Ele ficou impactado com o acontecimento, ele trouxe um aprendizado com o que aconteceu, mas ele não desistiu de fazer o que era correto. Ele simplesmente agora cuidou de fazer o que era correto, da maneira correta. Grandes líderes fazem assim, pessoas inteligentes fazem assim. Pessoas inteligentes não param diante das coisas ruins que acontecem. As pessoas inteligentes aprendem com os erros. As pessoas inteligentes refletem sobre os acontecimentos. Em vez de repetir os erros, as pessoas aprendem com seus erros. Foi o caso de Davi aqui. Ele resolveu fazer as coisas agora com o agir de Deus. O interessante é que para ele ficou muito claro que fazer as coisas sem o agir de Deus, sem o mover de Deus, sem a presença de Deus, sem a vontade de Deus, deu errado. Mas ele não deixou de fazer as coisas certas. Ele se propôs a fazer agora as coisas de Deus, da maneira de Deus. Ele aprendeu
aprendeu com dor, mas aprendeu. E ele se submeteu à autoridade de Deus. O que a gente vê isso? A autoridade é o poder de comandar, é o poder de mandar. E Deus é que deve ter essa autoridade, esse poder sobre as nossas vidas. Por quê? Simplesmente pelo fato, né, da sabedoria de Deus, de quem Deus é, qual é a posição dele, e diante de quem ele é, nós devemos nos submeter à autoridade dele, à autoridade da palavra suprema de Deus para as nossas vidas. Nós temos motivos nobres, nós temos intenção boa, mas nós não devemos substituir ou pensar que os nossos motivos, por mais nobre que seja, a nossa intenção, por melhor que seja, substitui a maneira de Deus, ou substitui a orientação e a direção e o mandado de Deus. Nós devemos seguir. A obediência à palavra de Deus traz abundância, traz autoridade de Deus, traz prosperidade para a nossa vida, glorifica o nome do Senhor e nos dá dias largos. É interessante, o primeiro mandamento com promessa nessa relação de Deus com o homem é: honra teu pai e a tua mãe. E a recompensa vem em seguinte: para que te prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu acho que esse texto, né, e essa intervenção divina, ela é exata. Honra teu pai e a sua mãe. O mandamento é esse. A recompensa é para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Mas a verdade é que os seus dias e o número deles é Deus que dá. O quanto você vai viver, o quanto você vai existir, é Deus. Agora, fazendo a vontade dele, os seus dias serão prósperos. Os seus fartos dias serão, de fato, né, com a bênção de Deus e sobre a prosperidade de Deus. Porque estando sob o governo de Deus, você estará sob a autoridade dele. Você não estará apenas sob o controle dele, né? Quem comanda, banca. Quem dá a direção, dá o recurso, né? Nós, no ministério cristão, nós costumamos dizer que o Deus que vocaciona é o Deus que dá a provisão. O Deus que chama para a sua obra é o Deus que provê para a sua obra, porque Ele é o Deus que sustenta a sua obra. Então, se Ele chamou, Ele vai exatamente dar e gerar os recursos necessários para que a sua obra vai. Então, nós devemos estar sempre sobre a autoridade de Deus. Davi, por um momento, violou o mandado de Deus. Davi, por um momento, violou a autoridade de Deus. Ele tentou trazer a sua maneira, carregar a arca da sua maneira, mas Deus tinha a maneira certa de conduzir a arca, as pessoas certas de fazê-lo, e deveria ser feito assim. Amém? Então, nós precisamos entender e nos colocar diante disso. Há uns textos aqui, não tenho tempo, no Evangelho de João, no capítulo 12, verso 48, diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso quanto à autoridade da palavra dele, né? Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. E ele diz agora, ele identifica: a própria palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. Amém? Então Deus ensina, e Deus ensinou nesse episódio como a arca deveria vir, e Davi deveria ter feito dessa maneira. Deus nos ensina, a palavra de Deus é rica e nos orienta como nos conduzir, como nos comportar, como esperar, e nós devemos fazer conforme a palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 29, verso 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós, a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei.
Amém ou não amém? Então, o que nós precisamos saber para obedecer, já nos foi revelado. Nos está acessível na palavra de Deus. Nos está acessível no Espírito de Deus que habita em nós. Agora nós precisamos obedecer. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos, na verdade, nos submetermos à autoridade da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é a fonte de direção, de orientação, até de inspiração, para que possamos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Eu quero encerrar, e como eu comecei, já adiantei a vocês, eu percebo nesse capítulo e nesse episódio, 3 lições importantes. A primeira é que, por melhor que sejam os líderes, eles também erram. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha um currículo muito bom. Davi era um homem identificado com Deus, mas ele errou, e o erro de Davi custou a vida de Uzá. Então, por melhor que seja o homem, ele é homem. Por mais espiritual que ele possa te parecer, ele é homem. A palavra de Deus não falha. O próprio Jesus diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Deus vela por cumprir a sua palavra. Então você deve, estar mirando na vida de muitos homens e ser inspirado por muitos líderes. Mas você deve obedecer a palavra de Deus. Deve seguir a palavra de Deus. Você deve ter a palavra de Deus como autoridade na sua vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, se faz uma alusão a Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Lá no discurso do homem de Deus, nós encontramos alusão à pessoa de Davi. Mas a despeito disso, Davi cometeu um erro, de boa intenção, mas cometeu um erro em pensar que ele poderia fazer as coisas de Deus da sua maneira. O segundo ensinamento aqui é o que é bom, nem sempre é correto de fazer. E isso é interessante, né? O povo se alegrava e dançava, eu gosto muito disso, né? O povo é uma bênção, irmão. Por isso que eu abri aqui a minha exposição falando no versículo 8. O povo, depois que houve a concordância, a boa ideia de Davi, a concordância do povo, o povo dançou, celebrou, comemorou, como se a arca já estivesse lá. É o louvor antecipado que a gente aprende a fazer, lembra? Louvar antes da coisa. O povo se alegrou. A decisão que eles tomaram, eles acharam correta e celebraram. Mas esqueceram os modos operandi de Deus. Eles esqueceram que o que eles deveriam fazer, o que eles queriam fazer, a intenção era correta e boa, digno até de louvor, de dança, de festa, mas eles não poderiam jamais esquecer que deveria ser feito sob a direção e sob a orientação da palavra de Deus. Amém? Cuidado para você não fazer a vontade de Deus à sua maneira. Cuidado com a sua alegria, com a sua felicidade, com a revelação de Deus. Eu na vida cristã já vi pessoas que Deus ungiu, separou, mas ele se precipitou. Era alguém separado, alguém ungido, alguém que de fato Deus estava preparando, mas aí ele não esperou o tempo de Deus e acabou perdendo de verdade a graça e a oportunidade que Deus deu. Foi na sua própria força e as coisas não acabaram bem, porque se precipitou. Deus quer o melhor para a sua vida. De repente Ele quer mudar a sua vida, de repente Ele vai ampliar a sua vida de negócios, vai ampliar a sua vida espiritual, Ele vai melhorar a sua vida, mas esteja com Ele primeiro. Não queira mais
a promessa dele, ou a bênção dele, do que ele. Se conduza de acordo com a direção dele. Esteja sobre a direção de Deus, a palavra é essa, sobre a direção de Deus, e as coisas de Deus vai acontecer. Quando Deus está conosco, nós temos paz, irmãos. Estamos diante de conflito, estamos diante de coisas incertas, nós estamos diante de afrontas até, de acusação, mas nós temos paz no coração. O príncipe da paz está conosco. Eu gosto do Salmo 23 e sempre faço referência a ele, antes de Davi dizer, certamente que bondade e misericórdia me seguirão, ele faz uma oração. E aquela oração que Davi faz é uma oração inteligente e importante para todos nós. Ele mostra disposição de enfrentar o inimigo. E ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eu não tenho medo de adversário. Eu não tenho medo de confronto. Eu não tenho medo de lutar. Eu tenho coragem para lutar. Então, eu não fujo à luta. Então, ele se coloca à disposição na oração e diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A maioria de nós fugimos desse quadro. A maioria de nós não queremos confronto, não queremos inimizade. Nós sabemos, temos inimigos e às vezes até somos inimigos, mas a gente não quer o embate, a gente foge da luta. Mas a oração dele não parou aí. Ele disse, unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice transborde. Ele quer transcendência. Ele não quer estar diante do inimigo para lutar com as armas do inimigo, com a estratégia do inimigo. Ele pede a Deus a unção. Ele quer o que vai lhe fazer sobrepujar o inimigo. Unges a minha cabeça com, me prepara, me capacita, me dá força, resistência, porque o meu cálice vai transbordar. Vocês sabem o que é cálice transbordante? É celebração, é abundância, é comemoração, é fartura, é alegria, O cálice vai transpassar a borda. Transbordar é transpassar a borda. O meu cálice vai transbordar. Aleluia. E é que Davi quer. Diante dos inimigos, diante do embate, se houver unção, haverá abundância de alegria. Haverá, de fato, essa alegria que transborda, que vai pelas bordas. Amém ou amém? Porque bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nem sempre o que é correto deve ser feito. O que é correto deve ser feito da maneira correta. Amém? Terceiro e último, devemos respeitar a autoridade de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Deus é a sua palavra. E nós devemos agir com reverência, agir com temor, submissão à autoridade da palavra de Deus, nos sujeitarmos a ela. O apóstolo Pedro diz lá, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, para que a gente tenha os nossos inimigos batendo em retirada, a gente precisa estar sob a autoridade de Deus. Quando estamos sob a autoridade de Deus, os nossos adversários batem em retirada. E os nossos adversários, para ser claro, não é carne e sangue, se são os demônios, e são os anjos do mal, são os anjos decaídos que trabalham para o nosso mal e para nos tirar do propósito de Deus. É eles que são os nossos adversários. Eles usam até pessoas, mas os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos é aqueles que a autoridade de Deus sobre a nossa vida faz com que eles batam em retirada. Amém, querido? Então, que você possa estar de fato sujeito à autoridade de Deus. Lá no Salmo 119, verso 11, o salmista faz uma oração intencional.
ele diz: guardo no coração as tuas palavras. É o que eu faço. Geralmente, quando nós oramos, a nossa oração é uma petição para que o Senhor faça, não é assim? Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz aquilo outro, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me livra disso, Senhor. Não é assim que a gente ora, é assim, eu oro assim. Por que vocês oram? Vocês oram diferente. Mas a oração correta é quando a gente se submete à autoridade de Deus e diz: Senhor, eu faço, eu assumo a minha responsabilidade. Há nessa aliança uma parte sua e uma parte minha. A arca representava a aliança, e na aliança tinha uma parte de Deus e uma parte do povo. Davi deixou de fazer a parte do povo, de se submeter à orientação de Deus. Nunca deixe de fazer a sua parte diante de Deus. A graça de Deus é uma oportunidade para que a gente tenha acesso ao próprio Deus. Não vamos perder a oportunidade, vamos assumir a nossa responsabilidade. Vamos aprender com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Que o que foi dito aqui e o Espírito Santo possa fazer muito melhor na sua mente e coração, faça você saber que devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Devemos seguir a palavra de Deus. Nós devemos saber que nem tudo que é bom, que é correto, deve ser feito e praticado da nossa maneira. Nós devemos discernir o que é bom e o que é correto diante de Deus e fazê-lo de acordo com o mandado de Deus e no momento de Deus e na hora de Deus. E nunca deixar ou prescindir da autoridade de Deus nas nossas vidas. Ele é a autoridade. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar e vamos orar. E vamos ao término da nossa reunião.